aos pastores, aos presbíteros, diáconos, auxiliares do trabalho do Senhor, a igreja que desde a primeira vez que estive aqui, já entrou no meu coração, vocês. Se não fosse assim, não só pelo convite do pastor Lima, eu não voltaria, mas por amar vocês pela primeira vez, sempre estareis ao dispor, não é? Porque eu acredito, depois de mim, tem mais alguém que, se for comprar em algum recinto e não for bem atendido, nunca mais volta lá. Eu sou assim. Se eu chegar no local, a caixa, o recepcionista ali que fica uma cara feia, porque o que fala muitas vezes numa congregação é lá na porta, lá na entrada. E quando eu cheguei aqui já tinha umas 3 ou 4 pessoas. E o pastor Oscar e o outro companheiro, Eliseu. E fui bem recebido. E assim por diante. Era assim que eu ensinava os obreiros nas congregações onde passamos. Pastor Lima e a sua família, no Albeslan, eu já estava achando tão bom, ele estava aí se estendendo, e eu disse, é bom, vai embora. Porque tem pessoas que têm ansiedade de falar. Eu estou falando a pessoas já há quase 26 anos. E sempre que me chega a oportunidade de voltar a falar, as pernas tremem, a língua resseca, tem que estar bebendo água e tal. Por quê? Porque falar qualquer bobinha se fala, né? Mas falar algo que venha de Deus para a nossa alimentação, isso é diferente. Precisa de uma grande responsabilidade. Falar duas classes, que é muito difícil ser líder de duas classes, que é para criança e para novos convertidos. O professor ensinou errado na classe dos novos convertidos. Ensinou que quem subiu na árvore foi Zebedeu. Aí o irmão novo convertido recebeu a oportunidade no culto de rua e começou a pregar: Zebedeu, Zebedeu, Zebedeu. Mas tinha um irmão perto que viu que ele estava atrapalhado, que aprendeu errado. Aí chegou perto dele assim: não é Zebedeu não, é Zaqueu. Aí tá certo. E começou. Aí quando já estava finalizando a pregação, disse: irmão Zebedeu, desça da árvore, que Zaqueu está chegando e ele vai subir, e Jesus está passando. Pronto, terminou a pregação. Ele foi sábio, né? Meus amados, quero ler com os irmãos, não vamos falar a apostila toda, mas vai servir para a sua alimentação diária, de quando tiver alguma dificuldade. Hoje pela manhã eu acredito que não dá para fazer aviãozinho, nem reteté e tal, mas dá para aprender alguma coisa. Deixa para tarde com o pastor
À tarde, eu acredito que vem uma mensagem aí que você vai fazer avião e tal, e tal, e tal. Agora de manhã, quando o pastor Lima falou conosco, orei ao Senhor e me veio trazer uma palavra de instrução, de orientação para a nossa caminhada neste mundo tenebroso. 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 2. Carta do apóstolo São Paulo, primeira carta aos Coríntios, 4 e 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Dispenseiros são todos aqueles que foram chamados por Deus. Tem os chamados e os escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Nós pregamos muitas vezes aí fora, mas trazendo para nós muitos chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos se torna o dispenseiro que tem alguma coisa para oferecer. Vai na dispensa, alguém chega na sua casa, por exemplo, bate e diz: oh, irmã, a irmã tem um pacote, um coloral que possa, depois eu lhe dou. Você vai aonde? Na dispensa. Precisa ter alguma coisa na dispensa. Os dispenseiros que Deus chama e escolhe, muitos chamados, poucos escolhidos. Podemos também aplicar. O irmão passa, eu conheço alguém que desde que aceitou a Jesus, ele é crente de banco. Desde que aceitou e já está com a idade já avançada. Apesar que crente de banco é prego. Crente de banco é prego, que fica lá direto. Mas aquele irmão, ele foi o quê? Chamado. Muitos chamados, poucos escolhidos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie o quê? Ceifeiros, obreiros para a sua seara, para o seu trabalho. Então, os chamados farão parte daquele grupo. Eu quero ver a mão daqui de algumas irmãs e irmãos que têm função na igreja, cargo na igreja, de zelador até. Levanta a sua mão. Pronto. Recebeu a primeira convocação, chamados. Naquele dia que você aceitou a Jesus, que é uma data que ninguém pode esquecer. A data que nasceu de novo. Se tem a mente fraca, faça como eu. As minhas Bíblias, tudo, sim. Eu já perdi essa Bíblia 2 vezes. Uma na Cachoeira do Mirim, essa daqui. Essa daqui é a minha do trabalho cotidiano. Tem outros, mas eu gosto dessa. Perdi essa na Cachoeira do Mirim, fui lá cooperar com o pastor na época, em 93, por aí. Aí terminou o culto, fiquei ali conversando com o irmão e guardando o terno e tal. Aí peguei a Bíblia e coloquei em cima do meu carro, para poder... Aí, pai do senhor, já vou. Aí entrei no carro e a Bíblia caiu para lá. Daqui a pouco, com os dias, um irmão lá que trabalha na usina
pois na Bíblia estava escrito meu nome, onde eu congregava, quando eu aceitei a Jesus, tal, o nome dos meus pais, meu endereço. Aí não teve como errar. Irmão Miguel, estou com sua Bíblia. Fui buscar. E a outra vez foi no ginásio do SESI. Eu com a criança de colo, como a irmã está ali. E a minha esposa pegou o outro menino, tal, e a gente desceu ali o ginásio do SESI e a Bíblia ficou. Mas por ter tudo anotado lá na capa da Bíblia, ela voltou para mim novamente. Então isso se fala de uma organização. Então os chamados, eles não são muito exigidos. É exigido sim, mas não são muitos. Muito exigido. Mas os escolhidos requer do dispenseiro que se ache fiel. E fidelidade é algo que precisa haver em todos os sentidos. Temos muita coisa aqui. Cada um de nós, Deus usou um Samuel. Ninguém pode dizer, eu não preciso de ninguém. Precisa sim. Pastor Lima precisou de um Samuel. Será que Deus não podia chegar lá onde está Davi, lá entre as ovelhas, e dizer, Davi, você a partir de agora é o rei de Israel, tal, falar com Davi, e Davi dali por diante já começou. Mas Deus usa alguém. Pense nisso, que nós como escolhido e como também chamados, precisamos de Samuel. Foi necessário que Samuel saísse ao encontro para resgatar alguém, ou escolher, ou chamar. Mas eu estou diante de um grupo que posso dizer os escolhidos, não apenas os chamados, porque o primeiro plano já ficou lá atrás, no dia que aceitou a Jesus. Mas agora nós estamos aqui com a grande responsabilidade, como fomos escolhidos. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo a palavra? Escolhido, vamos deixar chamados, muitos chamados. Você já imaginou se esses muitos chamados fossem todos pastores? Fosse todos círculo de oração? Mas muitos, aí alguém aí fora tem um adágio que diz assim, tem muito cacique para pouco índio. Não é um adágio que tem aí? Rapaz, essa igreja aí tem muito cacique, pouco índio. Quer dizer, anteriormente se colocava, eu cheguei numa congregação, dirigimos aqui na capital umas 16 congregações. Cheguei em uma certa congregação que as irmãs do ciclo de oração tinham umas 15. Umas 15. Tinha a dirigente, tinha a vice-dirigente, tinha outra dirigente, tinha outra dirigente e tal. E ficava todas ali sentadas na frente do altar. E no meio da congregação, 5 irmãos que foram para o ciclo de oração. Tinha 15 caciques e 5 índios. Aí é como entra muitos chamados, poucos escolhidos, para que façam o trabalho com fidelidade. Se eu fizer o trabalho do Senhor, questionando, remungando, e só vou porque eu estou
na escala. Me botaram na escala, não sei para que mais, eu já mandei tirar da escala, não sei o que. Fica questionando. E esquece que foi escolhido. Alguém, Deus usou Samuel, alguém, para dizer: ô irmão, o senhor quer trabalhar na porta? Eu e o pastor Lima conhecemos aqui um cidadão, ele já está de idade, que ele era o pregador aqui em Alagoas, aqui na capital, no interior, pregava, mas ele era diácono. Ele chegou a ser diácono, mas ele tinha uma atividade de serviço. Eu vou dizer o nome dele porque eu não tenho algum parente. E ele usava uma atividade de serviço que não condizia, era o ganha-pão dele, mas não ficava muito bem. E o pastor chegou na congregação e apresentou ele, me enganei, ele não era diácono, ele era auxiliar e já pregava. Foi chamado e já pregava. E o dirigente chegou na congregação e apresentou ele para diácono. Aí eu estava na reunião e vi, foi vamos falar na nossa linguagem, foi uma rimueta para passar o nome dele, porque um se levantava e dizia, apresentava o defeito, e o outro, esse daí não dá, e tal, olha o trabalho dele, porque lá no colegiado de separação, de obreiro, é uma coisa séria. Mas passou. Ele foi separado, apresentado para diácono se não me falha a memória, na quinta-feira. Quando foi na terça-feira lá na congregação, aí ele chegou e disse: meu amado, Pai do Senhor, parabéns, graças a Deus, você passou, é um diácono da casa de Deus agora. Aí disse: isso aí, nem estou ligando para isso. Eu já sou um evangelista faz tempo, diante de mim, assim, que eu apoiei o nome dele lá para diácono também. Mas ele disse isso. Então, uma pessoa que não valoriza aquilo que Deus dá, ele perde. Pode perder a qualquer momento. E muitas vezes, quando perde, vem algumas consequências. Que diz assim: mas eu não sei porque está acontecendo isso comigo, eu não sei porque está acontecendo isso com a minha família. E muitas vezes esquece que foi chamado, além da escolha, foi chamado e não valorizou o seu chamado. Sabe um trabalho mais digno que tem nessa congregação aqui? A zeladora. Um dos trabalhos mais dignos, como está limpinho. Seja a pessoa entrar aqui e está tudo sujo, tudo cheio de papel, tá. Trabalho digno. Muitos chamados, diga comigo, muitos chamados, poucos escolhidos. Dê graças a Deus porque foi escolhido. Glorifique a Deus pela sua escolha. E nunca esqueça do Samuel, do canal que Deus usou. Quando eu, o pastor Lima, os pastores que estão aqui, alguém levou o nome. Eu tenho esse nome aqui, essa pessoa trabalha comigo, é um bom obreiro, tal. Tá certo, vai passar pelo crivo para ver se tem algum defeito por aí afora, se compra fiado não paga, se está o nome no SPC, e algumas exigências que são feitas para servir bem como obreiro. E precisou alguém apresentar o meu nome para ser o quê? Escolhido. Para ser escolhido.
O pastor que me apresentou para presbítero ainda é vivo, está já de idade. Eu digo diante de Deus, do Espírito Santo, se ele agora ligar e disser assim: Miguel, eu preciso que você vá em Recife daqui a pouco, mais tarde, resolver alguma coisa, diante de Deus, eu irei imediatamente, porque eu sei e ainda honro o meu Samuel. Amém? Quem lhe apresentou? Quem lhe apresentou? Não foi Deus que desceu do céu. E tem muitas pessoas que, olha, irmão, eu estou aqui porque Deus mandou, não sei o quê. Muitas vezes nem é Deus. A pessoa observa, olha para a pessoa e diz: eu vou ajudar essa pessoa para ver se darem alguma coisa. E tem casos que é realmente Deus. Vamos lá. Fiel precisa ser o quê? Com a apostila aberta. Precisa ser o quê? Sincero. Diga todo para não dormir. Íntegro e amigo. Você vai separar o inimigo? Uma pessoa que você sabe que muitas vezes chega, porque tudo chega, irmão. Nunca pense que você está ali, ó, conversando com uma pessoa assim, dentro de casa. Só, irmão, vem cá. Vou te contar uma coisa, um segredo. Depois que passa para alguém, não é mais segredo. E tem pessoas que têm a malha bem larga. Passa depressa, você conta aqui, daqui a pouco já está lá na frente. Você já pensou contar na obra de Deus com uma pessoa que não é confiável? Você já imaginou, você trabalha no departamento, no conjunto, e você combina algo com a sua companheira? Estou falando para os escolhidos. Você combina algo com a sua companheira, é assim, vamos fazer assim. Aí, tá certo. Você, como dirigente, já pode perceber que ela gostou ou não gostou daquela sugestão que você está dando para fazer aquilo. Da mesma forma, o pastor chama o obreiro: meu amigo, vamos fazer assim, meu irmão, meu companheiro. Você já nota se aquele... porque tem camarada que é um camaleão terrível. Tem pessoas que é camaleão, na hora, só catenguinha. Tá certo, pode fazer, eu combino e tal. Ainda bota a mão no bolso, é para dar quanto? Aí quando sai ali fora, meu irmão, precisa ser o quê? Sincero, íntegro e amigo. Jesus, ele falou, tem um versículo aí, depois os irmãos veem que não dá tempo para a gente estar lendo. Jesus disse aos seus discípulos, como foi que ele disse? Quando estava lá em São João, conversando as últimas palavras: não vou mais chamar você de servos. Aleluia. Não quero mais essa palavra de vocês, meus servos. Vocês a partir de agora vão ser o quê? Meus amigos. Oh, aleluia. Dá para olhar na bolinha do olho do teu irmão que está aí de lado ou não? Na bolinha mesmo. Só interessa se for na bolinha. Se não for... servir, fiel e servir. Olha, tem pessoas que pegam lá, vai arrumar as cadeiras, algumas coisas da igreja. Às vezes lá atrás, pega a cadeira, vai arrumar as cadeiras
vai fazer alguma coisa aí para ver se alguém está vendo o que ele está fazendo. Se alguém não vê o que ele está fazendo, não vai interessar tanto não. Se tiver na escala para ser a cantora ou cantor, e o culto apertar e não tiver oportunidade, meu Deus, sai desviado. Porque eu já presenciei isso. Cantor de renome aqui. Estava numa igreja grande, sentado lá com material. E não deu oportunidade, era a abertura da festa e foi tão apertado. E chegou o pastor presidente, aí o pastor presidente tomou o tempo, tal. Aí não deu. Aí entrou a hora do mensageiro de pregar, do preletor. Aí ele pegou a Bíblia, pegou as coisas dele e disse: vai embora dessa merda, não me deram oportunidade. Ele saiu o quê? Desviado. Então ele não servia a Deus. Porque se vier para o culto receber a oportunidade, amém. Se não, amém. É, irmão. Porque o bom é estar adorando a Deus, glorificando, servindo ao Senhor com alegria, com singeleza de coração. E muitas vezes o culto passa de 9, do horário de terminar já fica aperreado. É uma ensaçanga de medonho para ir embora e esse, só o irmão. Aí o irmão estava sentado bem na frente assim. E a mocidade, era uma igreja grande, a mocidade é aqui, coral aqui, e o irmão sentado assim. Aí o culto se prolongou, o mensageiro passou da hora e tal. Aí o irmão cochilou, deu um cochilo tão grande que quase a testa batia no chão e a Bíblia caiu. A Bíblia caiu e caiu as coisas que estavam dentro da Bíblia. Aí o povo tudinho, principalmente a mocidade, botou para rir. Aí ele se abaixou, pegou a Bíblia assim, aí disse: também um culto infeliz desse que não termina? Ele botou a culpa no culto infeliz, né? Cada um de nós recebemos alguém que conta conosco, além de Deus. 1 Samuel capítulo 16, não está na apostila, é um suplemento aqui. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, a escolha de Davi. Bote aí, como é que diz lá? Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, formoso e semblante e de boa aparência. Aleluia. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de que você somos capazes de fazer para a obra de Deus. Tem pessoas aí, irmãos, mais cultura, com mais sapiência, com mais desenvoltura, mas Deus nos escolheu. Cadê a mão daqueles que têm certeza que foi escolhido e chamado por Deus? São João capítulo 15, versículo 16, como é que diz? São João 15, 16. Não, todos juntos, para não dormir. Todos dizem? Amém.
não está aí na apostila, mas você pega a caneta e bota aí esse texto para ajudar. Olha, ser chamado e escolhido dá direito a alguém como servo, como amigo de Deus, andar de nariz empinado? Dá direito a querer ser melhor do que alguém? Não. Porque está dizendo, olha, não foi você que me escolheu, mas foi Deus que quis nos escolher. Foi Deus que um dia, aleluia, quando seu papai e sua mamãe coabitaram e milhões de embrião querendo passar para o óvulo, tal. Aí o papai do céu disse, esse daí vai dar para o que eu quero. Aleluia. Essa daí vai dar para o que eu quero. E o que é que você é? Servo, amigo, escolhido, matador de gigante. Aleluia. São Mateus, coloca aí, mas não precisa ler. Mas bota São Mateus 22:14, como é que diz? Pronto, o tema que estamos sobre é fiel, sincero, íntegro, chamados e escolhidos. Uma chamada de Deus. E ao escolhido, mesmo escolhido, ele se torna o quê? Ele continua sendo o quê? Obediente. Mesmo sabendo que foi escolhido, mas ele continua o quê? Obediente. Ao meu servo, vai e vai. Mas tem alguém que está na música da Gabriela. Quem sabe qual é a música da Gabriela? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Foi o pastor tal, fulano tal que me botou e não tem quem me tire. Ô irmão, não é que acontece isso? Cheguei certa vez numa congregação e quis assim fazer não tirar a irmã, mas fazer uma melhoria e tal. Ela já era assim cansada e tinha um marido doente. Aí eu quis assim colocar uma pessoa para ajudar, uma pessoa mais jovem para ajudar ela. Oxe, irmão, daqui não sai não, esse pastor que chegou novo aí quer me tirar. Aí deixa de ser o quê? Chamados, mas rebelde. Chamado, mas ainda um pouco com rebeldia. E Deus não trabalha com alguém que pensa. Você pode, nós aqui, eu tenho o pastor Lima como meu pastor, um amigo, e ele está na direção do trabalho, pode até alguém, o pastor Lima já está doente, não sei o que e tal, mas foi Deus que escolheu e botou aqui, né, irmão? Foi Deus que chamou. Quando chegar o dia, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe. Como eu trouxe irmão, o que é que os irmãos acham desse papelzinho? Já tem uns dias de vida, não tem? Esse papelzinho já tem quase 25 anos. Eu aprendi com um pastor. O pastor foi meu pastor e me orientando. Escute aí. Porteiro na escala é o primeiro a chegar e o último a sair. Vestir o terno antes de entrar no templo. Você já pensou? Chega, vem com o paletó aqui embrulhado no braço, aí quando chega aqui dentro, começa a botar. Eu disse que hoje de manhã é um aprendizado. À tarde o pastor vai, né? Obreiro não está com criança nos braços, na porta
ou durante o culto. Você já pensou? Ela vai estar sentada aqui, ó. Sentada aí com o boneco aqui. Não fica bem. Obreiro, ao receber a oportunidade, não dizer, obreiro escolhido. Não, quando receber a oportunidade, não dizer, eu não estava esperando, eu não estou preparado. Seja escolhido, não entre nessa área não. Já é escolhido, já tem um cargo na igreja, quando chega aqui, aí, eu não estava esperando, eu não estou preparado, e eu não sei para que o irmão deu oportunidade. Não, você já é escolhido. Já ande com os marcadorzinhos aí, dentro da Bíblia, os marcadorzinhos aí. Fazer como o irmão lá na Pindoba, foi verdade isso. Recebeu a oportunidade, chegou aqui em cima e ficou. Aí folheava a Bíblia para lá, ia de Gênesis, Apocalipse, Amós, Abacuque e tal. E a igreja só olhando para ele, esperando. Só esperando, e ele folheava para lá, folheava para cá, e de repente ele não aguentou mais e disse, meu padrinho insiste, eu não botei esse versículo aqui. Meu padre insiste, eu não botei esse versículo aqui, e ele desapareceu. E quando a pessoa chega aqui em cima nervoso, desaparece. Mas o andar do escolhido é diferente do chamado. O chamado a gente até admite certas coisas, mas do escolhido, chegar aqui, sei para quê? Sei para que o pastor me deu a oportunidade. Nem estava esperando hoje. Lavei tanta roupa, e não sei o que, não sei o que. Ninguém quer ouvir isso, não. A pessoa quer ouvir a palavra, mesmo que a pessoa não tenha nada. Mas saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quer dizer que estou feliz. Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me falta. Mas nunca, né? Pregar, presta atenção, isso aqui é muito importante. Pregando, procurar falar com lábios afastados disso aqui, ó. Uma das coisas mais cebosas que tem na congregação é isso aqui. Tem uns 2 pastores, amigo meu, que estão doentes da garganta por causa disso aqui. Não coloque nunca o seu lábio aqui. Um dia eu encontrei até pedaço de cuscuz. O irmão tomou café e veio. Aí eu disse, irmão, vem aqui orar, fazer oração para começar o trabalho. Aí ele fez aquela oração, porque tem pessoas que fazem a oração. Olha, irmão, uma oração para início de um culto. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, abençoe o teu trabalho nesta noite, ajuda e guarda os teus servos que vão chegando para cultuar o teu nome. Amém. Mas faz que nem o meu neto. Meu neto uma vez... Meu neto estava comigo, ele era um pivetinho na época, ele já está com 22 anos hoje, mas ele é pivetinho. Aí eu disse, irmão Amaro, venha fazer uma oração. Aí o irmão Amaro chamou os arcanjos, os serafins, todas as potestades celestial, e não parava, a oração não parava. Aí quando o meu neto entrou dentro do carro, que a gente vinha assim embora, ele disse, vô, não deu a oportunidade daquele filhinho mais não, que eu já estava com a perna doendo. A gente escolhido tem que saber as coisas, irmão. Saber como se comportar, saber o que é uma saudação, saber o que é uma palavra, saber o que é uma palavra, um testemunho.
fala, e depois diz, para não ficar só nas minhas palavras, e estava dizendo o quê? Chega aqui, aí Jesus salva, cura, batiza, papapá, e depois diz, para não ficar nas minhas palavras. O escolhido não faz essas coisas. Que passa pelo aprendizado, que passa chamado, a gente até tem criança aqui dentro. Criança. Ia falar algo. Modo de assentar-se aqui no púlpito. Irmão é escolhido e senta aqui no púlpito. Uma congregação que eu passei muitos anos, tinha um presbítero, já de idade, ele sentava assim. Isso é complicado. Para quem é escolhido, modo de estar sentado aqui. Uma certa vez um cidadão, um irmão que veio visitar a congregação, eu estava nessa igreja no Clima Bom, e ele veio visitar. Quando terminou o culto, ele veio falar comigo. Ele disse: pastor, eu sou fulano de tal, me congrego em tal canto, eu gostei do culto, gostei muito, mas oriente esses seus obreiros que fica todo o tempo na hora do culto falando no seu ouvido, porque o povo presta atenção aqui. E está na escala, é um escolhido, é o coordenador, coordenadora e tal, aí fica e tal. Isso atrapalha o bom andamento. O outro sentado aqui, aí o irmão lá na porta aí fez assim. Daqui do púlpito fez assim, se achando, né? Sentado ali, se achando que eu que estava na porta era escolhido também, mas ele estava aqui, se achou, aí fez assim. Aí o irmão era desaforado, disse: quer 51, é? Pregar olhando para o povo, dar uma palavra aqui olhando para a plateia. São João disse que nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, fala o tempo todo de cabeça baixa. Aí o irmão daí disse: levanta a cabeça, eu quero ouvir. Não adianta saber o que é a saudação, evitar a palavra repetitiva. A palavra repetitiva, evitar. Os escolhidos não podem. Escolhido passa pelo crivo, passa pela moinha, passa por dificuldade. Precisa saber palavra repetitiva. O que é? Jesus nesta noite salva, glória a Deus. E Ele está aqui, glória a Jesus. E Ele vem buscar a sua igreja, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E é tanto glória a Deus e aleluia que não acaba. Não precisa dessas palavras repetitivas. E aplicação, a igreja agora, pois escolhido e chamado, aplicação de determinadas coisas. Preste atenção, queridos irmãos, quero pedir oração pelo irmão, vamos falar o Claudemir, né? Quero pedir oração pelo irmão Claudemir, que virou o carro, acidentou-se e está passando mal. Como é que diz? Os escolhidos, como é que diz? Olha aqui que eu estou dizendo. Quero pedir as orações aqui da igreja, irmão Claudemir virou o carro,
e a esposa não está bem, está passando mal. Como é que a igreja diz? Meu Jesus, a senhora está severando, amém. Misericórdia. Tem que saber, estar atento e saber a aplicação certa. O irmão ia atravessando aqui, o carro pegou, ora por ele. Misericórdia, meu Deus. Se eu digo amém, eu estou amém, concordo. Saber a aplicação na hora certa. Seu servo, púlpito não é local de contar história. A irmã uma certa irmã do ciclo de oração, eu estou pulando aqui para ganhar tempo. Quem dirige culto não prega. Quem dirige culto, eu sou o dirigente do culto, eu não posso pregar. Passa uma irmã aqui, dá uma palavra, vamos dizer que é culto de senhora, eu sou a dirigente e tal. Aí passa uma irmã aqui, dá uma rápida saudação. Aí a pessoa que está dirigindo, pá. E outros irmãos, desmancha o que foi falado. Muita atenção, obreiros, quando for. Tem muita coisa aqui, mas deixa eu falar. Muita atenção, obreiro, quando for orar por alguém que esteja assim, perturbado. Chega no culto, mas perturbado. Olha. Bota a gravata para trás, por dentro. Porque eu já vi demônio pegar aqui, o irmão botar a língua para o lado de fora. Muita atenção. Né? E é uma palavra assim de orientação. Eu sei que o pastor Lima orienta, mas a gente ajuda, né? Aí, final de ano. Ei, feliz ano novo. Os irmãos, tem umas igrejas por aí que os irmãos gostam de abraçar a mulher dos outros. Ô, minha irmã, feliz ano novo. Pode não precisa isso não. E também na porta, o obreiro a irmã está chegando e o obreiro vai ser, ô, minha irmã, como vai? A irmã vai bem. Homem não pode estar pegando na mão de mulher, casada e tal. Porque os sentidos, eles são aguçados, né? Por palavras, por gestos, por alguma coisa. Não é santidade demais, não. É cuidado, né? Cuidado. Outro irmão, na hora da oferta, tirando as contribuições, e o conjunto das senhoras estava cantando. Isso aconteceu numa congregação onde eu passei. Não estou nada falando de que eu não tenha convicção, e eu só dirigi 16 congregações. Vocês imaginam o que a pessoa se encontra. Aí a esposa do irmão estava aqui, ó, mais passou e tocou na irmã que estava mais estranha. Ô, irmã, isso quase dava problema. Que o auxiliar estava sentado aí e viu quando a cena. Só que o irmão não teve malícia, o que estava tirando a oferta. Mas o marido ofendeu-se. Olha, seu cabra, tenha cuidado, minha mulher, você passou se esfregando nela. Eu lhe mato aqui dentro da igreja. Foi uma quieta do diacho. Foi um negócio sério. Até que hora, pastor Lima? Vamos lá. Evidência do mau obreiro. Vamos só essa parte aqui. Evidência do mau obreiro. Letra A, como é que diz? Parasita, egoísta, quer receber atenção e benefício.
Letra B. Toda a igreja, para não fazer que nem o irmão, cochilou, aí disse, "Cê sabe, esse estudo não termina." Preguiçoso. O confeito ou a banana já quer descascado. Preguiçoso. Irmão, vai ter uma concentração ali. Dá para o irmão levar umas 2 ou 3 cadeiras? Hoje esse negócio não é comigo não. Ô irmão, ele é preguiçoso, já quer tudo certo. Eu trabalhei numa empresa, construção civil, e lá tinha um camarada que ele era terrível. Ele era, o apelido dele, botaram o apelido dele de Pidão. Chegava uma carreta assim de material, ele chegava no carreteiro. Tem R$2 aí para comprar cigarro? Preguiçoso. Eu peguei ele várias vezes dormindo e disse, tem R$2, o carreteiro, tem não. Aí disse, tem um confeito não aí? Ele disse, tem não. Aí eu dizia, o que é que tem aí? O carreteiro disse, tem um colírio para botar no ele. Ele disse, bota 2 pingas aqui dentro. Cheira miserável, não? Já quer de cascado, quer tudo. Letra C, desordenado, sem organização, sem harmonia, e roupa desajustada, e casa suja. Esse negócio de roupa desajustada, o irmão parecia o birinho. Paletó laranja, gravata vermelha. Tem que andar tudo bem ajustado. E quem deve ajudar isso aí é a esposa. A esposa, meu filho, tu tá aí meio desarrumado. Se arruma aí. A esposa ajuda. Sim, quando eu tenho uma palestra para casais, as postilhas já estão prontas. Breve eu vou trazer aqui. Aí a irmã disse assim, quando a esposa fala e o marido não... É verdade, verdade. Aí vai servir o quê? De palhaçada, né? Tem que saber, o escolhido, o obreiro escolhido, tem que saber a meia, até a meia combina, está combinando com a calça. Se a gravata está combinando, andar bem ordenado. Tem, às vezes, tinha uma irmã lá numa congregação que, infelizmente, a bichinha faltava uma orientação. Ainda bem que ela só era escolhida, chamada, só era chamada, não era escolhida. Vinha para a congregação com a roupa toda desajustada e aquelas botas que vinha aqui em cima. Oh, meu Deus, aí o povo só se via de mangação. Vamos lá, letra D. Liberal, como é que diz? Afrouxa costume da doutrina. Exemplo, Balaão, Simão, Mágico. Todos sabem aqui. Balaão, né, pastor? Balaão era profeta. Porque só não tinha profeta de Deus em Israel, não. Também tinha nas nações. O pai é o sogro de Moisés, sacerdote do Deus vivo de outra nação. E Balaão era realmente profeta de Deus. Só que, olha, eu faço que nem o irmão Aparício. O irmão Aparício dizia, o tio fala mais alto, né? O tio fala mais alto. E foi o caso de Balaão. Não tem nada não. Os irmãos sabem a história do galo novo e o galo velho? Já ouviu? O cidadão tinha um galo velho, que o galo já estava acostumado. Louvado seja o nosso Senhor. Toda de manhã aquele galo cantava. Louvado seja nosso Senhor. Toda a vizinhança sabia. É que só o meu papagaio, eu já contei aqui, parece. Eu tenho um papagaio que ele cantava o hino número 15. Ele assoviava. Até que eu fiquei alegre ontem começou a chover e ele começou a assoviar o hino 15. Eu disse, olha,
Mas o meu vizinho, ele é um alcoólatra e briga demais com a mulher. E quando briga é tanto palavrão que desviou o meu papagaio. Sério, irmão, não é tão rindo. Aí desviou, o bichinho não cantava mais. Quando eu chegava perto para trazer comida, queria me beliscar e filha da puta. Mas graças a Deus o camarada está doente da visão e deixou de brigar. E ele está voltando, está se convertendo novamente. Fica orando para ele se converter novamente. Aí o galo velho, ele cantava: louvado seja nosso Senhor. Aí o bichinho morreu de velho. Morreu de velho. Aí o camarada foi, arrumou outro galo. Ele gostava, arrumou outro galo, um galo mais novo. E começou a ensinar ele: olha, você tem que cantar, louvado seja nosso Senhor. E foi ensinando e ficou escutando. Quando era de manhã, o galo fazia um gagulejo e dizia: seja lá como for. Tem crente assim, seja lá como for. Camarada está todo errado e diz: seja lá como for. As coisas andando tudo ao contrário. Mas tem nada não. Ué, irmão, acabe com esse negócio, essa palavra tem nada não. É duas palavras que nós precisamos ter muito cuidado de estar pronunciando. É tem nada não e é assim mesmo. Não é assim mesmo não. Se as coisas estão tudo assim andando ao contrário, determinadas coisas, o filho é um parente e tal, e a pessoa ainda diz: é assim mesmo. Porque está contribuindo com aquele negócio. Então Balaão, Simão o mágico, todos sabem o que aconteceu com Simão o mágico. Ele foi batizado nas águas, se converteu, só tinha o chamado, não era escolhido ainda, mas ele se converteu. E quando ele viu certa vez os apóstolos oravam e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, o que foi que ele fez? Ofereceu dinheiro para receber o dom, para também poder batizar as pessoas. Ô irmão, nosso irmão Abeslan no início falou uma coisa que tem muita gente no nosso meio por aí afora, tudo enganado. Não aprenderam realmente sobre o que é evangelho, o que é a palavra de Deus, o que é ser um crente. Ser crente é o que diz a Bíblia. E outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Vamos lá. Letra E. Politiqueiro. Age em interesse próprio e quer influenciar e posição. Letra F. Rebelde. Tem dificuldade de correção. Gosta de uma fofoca, de uma panelinha. Falta de compromisso. Falta de pontualidade, vida desordenada. Aí aqui eu botei o galo novo e o galo velho. Alexandre o latoeiro era um exemplo. Onde Paulo chegava para pregar, Alexandre o latoeiro ia atrás de manchar. Muitas vezes as pessoas não acreditam na minha, na tua conversão. E faz de tudo para que eu desista ou renuncie. E Alexandre o latoeiro, ele chegou, diz Flávio José e outros escritores, que ele chegou a ser escolhido. Além de chamado, ele era escolhido. Mas ele se rebeliou. Ele tinha um grupinho dele. E a pior tristeza de uma congregação é esse grupinho. Você sabia que grupinho
de igreja. Graças a Deus que aqui não tem. Você sabia que grupinho de igreja é considerado como uma facção? É uma facção. Por quê? Porque a facção ela trabalha só para aquele negócio ali, tal. E se numa congregação tem o grupo da irmã fulana, do irmão fulano, do irmão fulano, então é uma facção. E precisa urgentemente acabar, né? Irmão, nosso alvo é o céu. Vamos olhar para Jesus. Eu sei que as pessoas erram, as pessoas falham. E os escolhidos, preste atenção nessa palavra. Os escolhidos que foram chamados e foram escolhidos, Samuel te viu lá e te escolheu. Deus te viu e te escolheu. Não pode se escandalizar com alguma coisa de igreja, não. Eita, tu soube daquele negócio e se escandaliza e eu acho que eu vou sair dessa igreja que isso aqui está virando. Não, o escolhido não precisa se escandalizar. Apenas dizer, vamos orar, vamos entrar no propósito para Deus o quê? O único escândalo que hoje tem disciplina é o do adultério, mas fofoca não é para disciplina, não, ou não é? Fofoca é para disciplinar. Está na Bíblia, olha. Olha, as irmãs que estão aí atrás, presta atenção. Não vão pegar essa palavra para vocês não, viu? Em nome de Jesus. Mas não pegue em nome de Jesus, que estão lá atrás. Mas vocês sabem quem foi que causou problema com Moisés no deserto? Está na Bíblia. Eram os que vinham no final, lá atrás, aqueles que gostam de estar lá no final. Foi aqueles que causou problema a trazer a fofocagem. Porque aqueles lá no deserto, lá do final, aí via os acontecimentos lá da frente. Olha, fulano, olha, ciclano e tal. Aí Deus entrou com providência e agiu. Há coisa na minha vida e na tua vida que você precisa continuar entregando na mão de Deus. Não tome de volta não. Fique perseverando, entregando na mão de Deus. Amém? Agora vamos para o bom obreiro. Que a feijoada já está cheirando ali. E quem gosta, né? O bom obreiro. Primeiro, pureza no relacionamento com o seu líder. Diga comigo. Pureza no relacionamento com o seu líder. Já está dizendo tudo. Pureza. É uma questão. Sabe quando é que o pastor mais se aperreia? É quando vai ter festa dos conjuntos. Por aí afora. Vai ter a festa aí. Um quer de uma cor, outro quer de outra. Outro quer a farda de uma cor, outro quer de gola, outro quer sem gola. Quando pensa que não, fica aquela tribulação terrível. Aí eu vou conversar com o pastor para resolver isso aí. Certa vez numa congregação ia ter uma festa. Aí a irmã estava arengando qual a cortina que botar. Aí tinha várias cortinas, azul, amarela, várias, que era doação. Aí uma queria a azul, a outra queria uma outra cor lá. Eu cheguei, o que é que vocês estão aí? Pastor, que eu queria botar a cortina lá, mas a irmã fulana não tá. Mas vocês estão arengando por causa disso? Estão com rei por causa disso? Vocês já são escolhidos da casa de Deus?
já passaram pelo crivo do chamado e agora escolhido, ainda continua com essas coisas do passado. Presbítero Neils, sim, pastor, traga uma garrafa de álcool e uma caixa de fósforo. Aí ela disse: o senhor vai fazer o quê? Disse: vou tocar fogo nas cortinas todinha. Não, pelo amor de Deus. Eu fui quase que nem a mulher que levou o filho para Salomão. Não, pelo amor de Deus, pastor, não toque fogo não. Eu disse: vamos parar de arengar agora? Bota o que quiser aí. Pronto, acabou a questão. Está com arenga, com coisa miúda, e o trato tem que ser com pureza no relacionamento. Josué com Moisés. Bota aí, Êxodo 33:11. Josué com Moisés. Vamos lá, todos leiam. 1, 2, 3. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, para o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava no meio da tenda. Aleluia, glória a Deus. Estava sempre. Moisés está aí dentro? Moisés está atendendo, é? Tá. Então eu vou ficar aqui. Em muitos lugares o pastor fica atendendo, os irmãos ouvindo. Quando sai para ir para casa, não tem uma alma para fechar a igreja. Cada um para casa. E se tiver uma mulher braba, e tu agora é cabueta de pastor, é? Tem que falar. É estudo. Não fica, mas diz que Josué não se apartava da tenda. Quando começa, é o meu pastor. Eita, é o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor. Quando vai adiantando os dias, não é mais meu pastor. O chefe está aí? O chefe. Não é mais meu pastor, não. O chefe já chegou? Aí vai passando mais os dias, aí não é mais o chefe. Quando chega, né? E o homem já está aí? Mas em nome de Jesus, aleluia, continuemos como escolhido e com o coração aberto para servir a Deus e a Josué e a Moisés. Se não for esse propósito de servir a Deus e a Moisés, olha o Moisés de vocês aqui, dos chamados e dos escolhidos, principalmente dos escolhidos, se não for esse propósito de servir a Deus e a Moisés, eu sirvo a Deus. Que negócio de pastor. Pastor muitas vezes dando uma orientação e alguém desmanchando. Não é um bom obreiro. Eliseu com Elias, todos sabem aqui, o bom obreiro. E foi uma luta para Elias convencer e não convenceu. Precisou Deus entrar. Aí Elias dizia: Eliseu, fica até aqui que eu vou ao Jordão. Fica até aqui que eu vou. Eu não deixo o Senhor por nada. Aleluia. Não deixo o Senhor por nada. Continue em nome de Jesus amando o seu Moisés. Continue, é fiel àqueles escolhidos que ama o seu Moisés. Eu tenho nessa Bíblia aqui, o nome de todos os meus pastores que servi. Todos eles, o nome de todos eles. Primeiro, lá na minha infância, pastor Lau Antônio, pastor Amaro José Cândido,
Pastor José Pereira, filho do saudoso presidente, foi meu pastor, quem me batizou nas águas. Pastor Ângelo Martins, quem me disciplinou porque eu roubei a minha esposa. Eu com 15 anos roubei a minha esposa. Pastor Luiz Leonardo, pastor Sebastião Tomé, pastor Claudiono Ramos, pastor Maximiano Dantas, pastor Massu, pastor Elias Rodrigues, pastor José Antônio dos Santos e agora pastor José Orisvaldo. Então esses pastores, exceto os que já dormiram, já partiram para a eternidade, mas os que estão vivos, amos, respeito, consideração e amor entranhável. Se você, como escolhido, chamado, não tem isso, precisa urgentemente. Vamos lá. Timóteo com Paulo. Timóteo pastoreou a igreja em Éfeso, acompanhou Paulo em muitas viagens missionárias. Características, diga comigo, as características do bom obreiro: obediência, letra A, agora todos juntos. O, letra B, C. Como é isto? Não fala em seu próprio nome. Eu faço, sou eu. O conjunto só vai se for comigo. Sou eu. Letra D. Testemunho dos de fora e dos de dentro. Qual é mais importante esse testemunho? É ter testemunho aqui dentro ou do lado de fora? Lá de fora, do teu vizinho, principalmente do escolhido. Precisa ter muito cuidado. Ser crente também lá entre os seus vizinhos. Eu vou pregar para ver se esse vizinho aceita Jesus. Aí fica com uma pregação renitente. O vizinho nunca quer saber de ser crente. Aí arrumou o quê? Uma confusão. Mas respeitar o vizinho. Bom dia, vizinho. Boa tarde, vizinho. Como vai o senhor? Como vai a família? E na hora certa, fala do amor de Jesus. Não é? Ser um bom, ter testemunho. Letra E, retidão nos... Conhece algum crente que ficou devendo aquele perfume lá? Comprou e não pagou? Conhece? Tem uns aí que fica devendo até a revista da escola dominical. Bom administrador, entrega o Moisés, o Samuel, entrega o departamento. Olha, irmão, a partir de hoje o senhor estará coordenando o departamento, tal. E aquele departamento ele floresce. Coloca hinos espirituais. Ô irmão, o pastor fica tão feliz quando o departamento canta, que a igreja recebe e começa a se alegrar. A alegria não é só dele, a alegria é tua também, como dispenseiro da obra de Deus. Amém? Bom administrador e habilidade. Tem habilidade nas coisas que vai fazer. Não atropela e tal. Tem muita coisa, mas o tempo... Irmão do som, vamos lá? Amém? Fiquemos de pé para descansar as pernas um pouquinho. Gerencie todos os seus bancos. Tem uma de casal aí que é muito boa, viu? Pode soltar, irmão, em nome de Jesus. Venham para cá, o pastor... Reconheço, Senhor, que sou fraco,
tentando acertar. Quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Aleluia. Eu adoremos ao Senhor. Puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei e tu sabes, como escolhido, como chamados, glorificar. Passamos por dificuldade também. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Aleluia. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Aleluia, aleluia. Oremos a Deus para sermos melhor. Reconheço que oro tão pouco e quanto preciso contigo falar. Aleluia. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta. Levante a sua mão para o céu. Quando eu levanto a minha mão para o céu, eu estou dizendo: Jesus, eu dependo de ti. Fui escolhido, fui chamado. Preciso fazer melhor. Pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou. Oh amado e sublime Jesus. A palavra de Deus, ela é fiel. E ela é comparada assim como alguém que chega e bota um chapéu na sua cabeça. Se eu botar o chapéu, eu já sei como é a medida. Mas a palavra vem como chapéu na minha cabeça. E o que eu tenho que fazer agora é o quê? Aprumar direitinho como eu quero. Amém? E Deus abençoe. Muito obrigado. Permaneça sentado, que estamos terminando ali.